Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business in Connections de hoje. E hoje nós vamos entender como a estética, a saúde fazem a diferença para você ter qualidade de vida e também um bom desempenho. E, aliás, chamar a atenção. E quem chama a atenção é o nosso entrevistado de hoje, fundador, CEO do Emagrecentro. Para você, são mais de 450 unidades no Brasil e no mundo. Então, seja bem-vindo ao nosso Business in Connections de hoje. Você está no canal do YouTube do Sidney Botelho, já peço para você se inscrever. Também estamos no portal WIG, no WIG Play, no Farol Nacional e também no canal do YouTube do podcast Business in Connections e em todas as redes sociais. E olha só que honra receber ele que quando jovem, nossa, fez várias mudanças, mas hoje se tornou uma máquina do franchising brasileiro e mundial. Dr. Edson Ramute, seja bem-vindo. Que honra! Muito obrigado, Sidney, pelo convite aqui para essa entrevista. Estamos aí na expectativa, então, vamos lá. Não, uma pessoa, você não quer mudar nada, né? Porque a sua vida sempre foi de mudança, mas depois que mudou, nunca voltou atrás. A vida é de mudanças, né? Faz parte de toda a vida. O importante é não se arrepender pelas escolhas. Então, E, aliás, escolhas temos que fazer bastante. Você começou como médico, residente, quando percebeu, montou a sua primeira clínica aqui na grande metrópole que é chamada ABC Paulista, lá em São Bernardo, no bairro do Taboão, pertinho da Ford, quando a Ford estava ali. Como que foi montar o primeiro consultório, doutor? bom, a dificuldade já começou na formatura, porque, infelizmente, meu pai não tinha dinheiro para pagar a faculdade, o último ano da faculdade, e eu ia ficar sem me formar. E o primeiro obstáculo da vida foi esse. Como que eu ia fazer? Aí eu fui falar com o reitor. Naquela época já tinha hiperinflação. Tá. Então, Em 86, né? 84. 84. 84 já. 86 foi a primeira lá. Foi quando você engajou a Emagrecentro. Exato. A fundação do Emagrecentro em 86. Mas aí eu não ia poder me formar, não ia ser médico. E aí eu fui no reitor da faculdade, né? Me formei na Santa Casa de São Paulo. Tá. E lá solicitei encarecidamente que ele estudasse o meu caso. E realmente ele estudou. Com a inflação, o que ele fez? Ele tirou todos os juros, correção do período. Então, 12 meses de parcela virou uma parcela. Aí uma deu para pagar e aí eu me formei. Então, A pergunta é, você aí. fez a festa de formatura ou não? Um negocinho simplesinho, numa quadra de tênis lá que um primo meu tinha. Um Porque churrasquinho. porque hoje as festas de medicina são sensacionais e eu posso dizer que começam na segunda, só terminam no sábado, tem festa que não para. Se formar em medicina é mais legal a formatura do que o curso, talvez. Para mim, tá? Que não entendo nada de medicina, tá? Mas para vocês deve dar um trabalho. E quando você escolheu cirurgia plástica? Como que Então, foi eu essa sempre- decisão? Que parece que você ficou ali oscilando os 2 últimos anos. Sim, não. Na verdade, nos três primeiros anos, eu queria ser homeopata. Tá. Né? Aí chegou no último ano da faculdade, eu mudei, quis ser cirurgião plástico. Né? E aquilo, uma das mudanças que eu fiz na vida também, que não me arrependi. Fiz residência, são 5 anos de residência em cirurgia plástica, comecei a operar, adorava operar, mas aí que começa uma outra mudança na minha vida, porque eu montei a primeira clínica em 86, eu era recém-formado, né? E aí o que acontece? Eu queria ser cirurgião plástico. E para você ter um resultado melhor em cirurgia plástica, você tem que estar próximo do peso ideal Tá. para fazer e ter um resultado bom o paciente. Então eu comecei a dar uma estudada no assunto para emagrecer os pacientes para poderem operar. Só que passado algum tempo, começou a vir pacientes de São Paulo todo, da grande São Paulo todo, para emagrecer. E não para cirurgia. Que por incrível. sacada, né? E aí eu falei, opa, peraí. E aí eu comecei a focar nessa área de emagrecimento. E aí veio uma outra
ideia na minha cabeça. Vinha tanta gente, mas tanta gente de lugares tão distantes, e naquela época já tinha trânsito e tudo, né? Será que se eu montasse outras unidades mais próximas desse público, eu não teria mais clientes ainda? Então eu comecei a montar em pontos cardeais de São Paulo, região norte, sul, leste. Eu vi que você foi bem categórico, né? Tatuapé, Lapa, Vila Mariana, me ajuda aí. São Miguel. São Miguel. Isso. Você foi estratégico. Isso. E você pulverizou eu praticamente. fui, regionalizou o emagrecimento. Eu fui querer estar próximo do cliente. Tá. Né? E realmente aconteceu aquilo que eu imaginava. Começou a vir pacientes, aí começou a lotar todas as clínicas. Sim. Né? Só que eu era um médico só. Tá bom. Então, como que eu ia atender tanta gente? Então, E nesse período você atendia todas as clínicas? Você rodava? Eu rodava um dia aqui, outro dia ali, e assim ia. Insalubre isso, hein? Aí eu falei, bom, não dá, né? Então eu comecei a chamar colegas médicos, passava meu know-how já, que eu tinha nesse segmento, eu que montava a clínica, ou seja, o médico não investia nada, e eu chamava ele para ser o sócio operador da unidade. Então aí ele que atendia, e a gente rachava meio a meio os lucros. E foi assim que começou de uma forma incipiente a franquia. Não, muito interessante o que você está falando, e hoje você vê que o emagrecimento ele está em alta. Até de uma forma científica, com a queda da patente do Ozempic, hoje você vê muitas canetas. Vindo para o futuro, depois a gente volta para o passado, que eu vou fazendo essa oscilação mesmo. Como você vê aquele período onde toda a arte, né, e toda a ciência e técnicas de vocês, especialistas médicos, hoje, obviamente, as pessoas só aplicando algo no final da noite para emagrecer. Como que você está vendo essa cultura, doutor? Olha, a medicina, a vida evolui. Tá. Né? Então, é um novo produto ligado à obesidade. A obesidade é uma epidemia mundial. Sim. No Brasil, agora, 68% da população está acima do peso. É um problema de saúde pública, porque traz mais doenças às pessoas que estão acima do peso, problemas cardíacos, problemas articulares, apneias do sono. Então, são até câncer, né? Aumenta a incidência. Então, esses novas ferramentas para o tratamento são sempre bem-vindas. Não, isso é importante, né? Nós colocarmos aqui para as pessoas se atentarem, porque muitas vezes uma solução rápida pode prejudicar a saúde da pessoa. E, obviamente, você tem que ter um cuidado, você tem que ter esse contato com especialistas. E o Dr. Edson Ramucci está passando isso para nós aqui no nosso Business in Connections. Como é negócio, você pegou uma época da economia. Eu era menininho ainda, eu tinha 6, 7 anos de idade, mas era a primeira, justamente num ano onde um presidente que seria eleito morreu. O vice assumiu. Nós tivemos uma mudança na Constituição 2 anos depois. Como que foi essa construção? Praticamente você pegou um Brasil diferente do que é hoje. Nós vamos falar no de hoje, viu? Eu peguei todas as crises do Brasil. Até impeachment, plano cruzado, e real. O pior de todos, a hiperinflação. Tá. Também a crise da Dilma também foi forte. Que essa é mais recente. Mas assim, eu peguei todas as crises de 1986 até agora, 2026, que está fazendo 40 anos em junho. Dá para fazer um livro econômico, né, praticamente, né, doutor? Mas qual que foi a mais difícil? Sarney, Collor, chegada do real, que talvez possa ter dado aquela estabilizada para você, e justamente essa da crise de 2008 para cá. Até a hiperinflação, tudo eu tirei de letra. Agora, a época da Dilma foi a pior de todas. Mas por quê? Fala para mim. A crise econômica, queda do consumo, fechamento de unidades que teve nessa época, muitos fechamentos. Então, realmente, foi uma época de uma crise bem forte. Tanto é que, época de crise, acaba te levando a um crescimento. Então, eu, como vi a crise no Brasil, o que eu pensei? Então, vamos abrir lá fora. Então, abrimos a primeira nos Estados Unidos, a primeira unidade lá nos Estados Unidos, por causa da crise. Que lá chama Best Shape, né?
Mas a gente está voltando a ter o nome Emagrecentro, que é um nome difícil de falar para os americanos, mas a gente está chegando à conclusão que... Como que o americano falaria emagrecendo? É difícil. E o alemão? Cada vez ideia. piorando mais. Tenho a mínima ideia. Mas, legal. E quando foi que teve esse start? Agora mesmo com essas unidades iniciais, quando você falou assim, vamos profissionalizar a nossa rede? Porque, Perfeito. querendo ou não, você estava contando com o apoio dos amigos médicos. Sim. Isso você tem ali o controle. Você sabe quem você vai colocar dentro de uma clínica, quem que vai tocar no cliente, no paciente. Mas depois, a partir do momento que você pulveriza e você joga para o mercado, e hoje são 450 unidades, se não for mais já, vindo ao longo desse período, como que é monitorar e ter essa iniciativa de falar assim, vou colocar o meu negócio nas mãos de alguém que eu não conheço? Certo. É uma dor, hein? Sim. O que acontece? Até 1994, se você for observar, é um formato de franquia caseira. Caseira, exato. Meio amadora, exato. Em 1994, eu me transformei numa franquia oficial, me filiei na ABF, peguei toda a documentação, já existia uma lei de franquia, né? E aí sim eu me transformei numa franquia oficial. Sim. Aliás, tem uma outra historinha que é bem interessante. Até 1994, não chamava Emagrecentro, chamava Clínica Santa Catarina. Mas por que Clínica Santa Catarina? Porque aquela primeira unidade lá no Tabuão, São Bernardo do Campo, na entrada da clínica tinha desenhado uma santa nos azulejos. Era uma casa provavelmente portuguesa, tal. E eu sou judeu. Isso aqui é um kippá, para quem não sabe, um kippá judaico. E eu não sabia que santa era aquela. E minha avó chamava Catarina. Então eu falei, eu vou homenagear minha avó. Vou botar o nome de Santa Catarina. Depois eu fui ver que não tinha nada a ver com... Era Nossa Senhora de Lourdes que estava desenhada. Você entende bastante de santa, hein? Ainda bem que ninguém pede para você. Ora ou reza para aquela santa. Aí você dá a santa errada, a pessoa não realiza o que ela deseja. Olha o que dá. Então você não é uma pessoa recomendada para isso, doutor. Eu não entendo santo. Não dá essa receita, não. Não. Então aí era a Clínica Santa Catarina. Na hora que eu fui formatar a franquia, eu falei, esse nome não tem nada a ver com uma marca que eu pretendo crescer. Sim. E aí, entre os pacientes, eu pedi sugestões, fiz uma pesquisa, pedi sugestões para os pacientes, e um deles fez a sugestão de Emagrecentro, que eu achei ótimo. Centro de emagrecimento de forma ali abreviada, vamos dizer. Nem o melhor branding conseguiria fazer um nome tão especial quanto esse. Eu gostei bastante. E ainda, né, e detalhe nessa sua clínica Santa Catarina, eu acho que você teria depois uma certa dificuldade com o Hospital Santa Catarina que nós temos bem na Avenida Paulista ali. É verdade. Então, provavelmente alguém ia começar a te reclamar desse nome. Sabe? Quem vai usar primeiro, a clínica ou o hospital? Ou você estaria ali muito vinculado? Você falou muito da ABF, né? A Associação Brasileira de Franchising, que é muito importante para regulamentar, colocar padrões. E aí eu venho aqui como a pessoa mais sem conhecimento nenhum de franquia. Como colocar um padrão? Como colocar um padrão? Bom, primeiro você tem que seguir as regras da lei de franquia. Tá. Né? Essa lei de franquia já vem se não me falha a memória, de 1994. Foi na mesma época. Sim. Que eu fundei, no caso, o Emagrecentro como franquia. E teve uma modificação em 2019. Tá? Então, primeiro, você tem as regras que você deve seguir. Sim. Segundo, você tem que padronizar o seu negócio. Né? Você tem que ter as regras, o modelo operacional do teu negócio e que todos que querem ser franqueados têm que seguir. Não, é interessante, né? Porque praticamente você saiu do operacional e veio para o administrativo. Você começou a fazer essa migração e hoje praticamente são 40 anos nesta migração, né, doutor? Como que é também sair do operacional? Muitas vezes as pessoas têm tanto prazer
ali de colocar a mão na massa, não que você não coloque a mão na massa, mas hoje Sim. talvez tenha uma atividade muito mais complexa do que propriamente ficar na frente de um paciente, pode ficar automatizado, algo assim. Como que foi sair desse lado que você estudou e a outra que você foi ao longo do tempo adquirindo e se especializou? Essa mudança. Olha, foram fases da vida Sim, que a gente, como falei, já vai evoluindo, vai tá, mudando. E eu comecei, lógico, querendo ser médico, depois quis ser cirurgião plástico. De cirurgião plástico, eu fiz 5 anos de residência, de especialização, e comecei a operar. Mas chegou uma hora que eu tinha que fazer uma escolha. Ou continuava com a franquia, ou continuava com a cirurgia. sim. Preferi parar com a cirurgia e nunca me arrependi. E olha que eu adorava operar. Não, e é importante. Hoje, você está em diversos lugares, são diversas culturas. Eu estou falando do nosso Brasil inicialmente. Sim. É, como que é administrar esse lado regional de cada uma das unidades? Eu não vejo Não tem dificuldade. dificuldade, Não, não não? tem dificuldade. Não? A única coisa é que todo negócio ele não pode parar no tempo. Tá, Tem que estar sempre evoluindo. Você tem que estar sempre criando novos produtos. Então eu costumo dizer que, apesar da nossa franquia ser antiga, ela é uma franquia nova, porque ela muda a cada ano. tá. Então esse que é o principal. Traz algo gritante que mudou. Vai, vamos aqui, dos produtos que vocês têm lá. Do que você começou e o que tem hoje, principalmente com essa onda estética que nós estamos Não, a última vivenciando. mudança é a entrada dos análogos do GLP-1, Tá, que é essa medicação, que é Ozempic, Monjaro, no caso, sim. né, Tizerpatida, semaglutida, e que deu uma revolucionada aí no mercado, no mundo todo, não só no Tá. Brasil. Não, isso é importante. E isso daí, hoje o Brasil tem algumas dessas patentes aqui não estão autorizadas pela Anvisa. Como que você está acompanhando essas transições vindo dos países vizinhos, Paraguai principalmente? De Não, é forma... totalmente ilegal a Sim, importação tá, de produtos não registrados na Anvisa. Então, tá, todos esses produtos do Paraguai são proibidos, né? O único que tem patente, no caso da Tizerpatida, como produto comercial para as farmácias, é o Monjaro. tá, Tá? O Ozempic também tinha, né, que é a semaglutida, só sim, que está acabando a patente dele. Tá? Agora, as pessoas têm que entender que, apesar dos dois terem patentes, a manipulação de medicamentos no Brasil segue uma outra legislação. tá. Então, o Monjaro tem patente, mas a substância química, que é a tizerpatida, pode ser usada em manipulações, desde que seja com receita médica, passando no médico, tudo certinho. Pô, vamos trazer algo que você é especialista, né? Como que você vê os novos médicos da atualidade, então? Quero entender, porque muitos você pode utilizar nas clínicas. A mão de obra médica, como que tá? Então, a principal mão de obra que a gente tem nas unidades é esteticista Sim, e biomédica, tá. tá? Não tem. A médica que eu tenho assim com maior proximidade é minha filha, né? Ah, Que vira e mexe, ela apresenta trabalhos científicos aí em congressos, apresentou um fala o nome agora da no filha aqui que a gente... Silvia Ramute. Muito bem, doutora Silvia Ramute. Então ela que está, vamos dizer assim, está ficando na frente de toda a parte técnica Tá, e científica do negócio. sim. E hoje, mas como você vê a mão de obra, doutor? Você acha que ela está preparada para encarar essa modernidade? Será que as universidades estão suprindo a necessidade? Porque, querendo ou não, você precisa de um exército de profissionais fazendo o serviço com qualidade ali. Como que você avalia Eu essa avalio que nova está tudo. geração, essas novas pessoas, esses novos profissionais? Eu não tenho dificuldade nenhuma com os novos Sim, profissionais, né? A gente vê assim, que a gente tem um certo contato que está um pouquinho mais fraca a faculdade de medicina em relação sim. a antigamente, É né? que expandiu, né, Era, doutor? Se a gente for olhar bem, hoje
muitas universidades que não tinham, na grade curricular o curso, hoje você vê muitas universidades grandes que têm grandes centros espalhados aqui, principalmente nós que estamos na capital. Então nós vemos aí, antigamente nós falávamos que era as esquinas, né? Mas não, são universidades grandes, fortes, conceituadas, mas eles começaram a ter autorização pelo MEC de exercerem e ministrar esses cursos. Como que você... E é preocupante, né? Quando você populariza sem um controle mais rigoroso. É muito importante o quinto e o sexto ano da faculdade, que é a Tá. parte realmente prática. É o internato. E você tem que ter professores acompanhando esses futuros médicos, né, durante 2 anos. E é aí que vem uma bagagem enorme de conhecimento para o estudante. Tá. Né? Então, faculdades que têm essa estrutura hospitalar, que para esse estudante vai ter uma boa formação. Quem não tem, não tem uma boa formação. É impossível de ter uma boa formação. Não, isso é comum. Deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores que são fundamentais para você que acompanha o Business in Connections. O assunto tá tão gostoso que eu esperei 20 minutos para falar deles. E então deixa eu falar para você da Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. É a escola que treina você para ter uma qualidade no seu atendimento, também a comunicação dos seus executivos, formando você como um líder que vai multiplicar ainda mais todo o conceito e as técnicas da sua empresa. Também tem a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo. Recentemente esteve no Congresso de Harmonização Orofacial com a SBTI e também com a GCN. Então, eventos de qualidade, CREA, Sinduscom, diversos outros sindicatos e associações têm e contam com o trabalho da Toye Produções e Eventos. MK Joias e Alianças, você quer trocar sua joia, você quer casar de maneira personalizada? Tem sim, os técnicos da MK Joias e Alianças lá no Instagram. Não posso deixar de falar dessa bela estrutura da Main Events, aonde está o novo estúdio da Voice Training, também do Business in Connections. Além do mais, nós temos a Demicon. Você pensou em ter um patrimônio imóvel, veículo ou serviço para fazer lá na Emagrecentro, totalmente um tratamento, e você não tem dinheiro, por que não planejar? E na Demicon é lógico que dá, vale muito a pena você sonhar com o consórcio e fazer com que ele se torne uma ferramenta para alavancar o seu patrimônio. E aí entra a SB Investimentos, para você aprender a ter controle de finanças, alavancar o seu negócio, criar a melhor estratégia, para criar suas franquias também, SB Investimentos BR lá no Instagram. Então estão aí todos os nossos apoiadores e patrocinadores, mas também quero falar da agência Soldigi, que cuida das marcas do grupo Sidney Botelho, agência de marketing, publicidade, tudo que você precisa para crescer o seu negócio. Muito bem. Você vê, sem eles, a gente não vive, viu, doutor? Sim, E você sem paciente também não. Então, precisamos ter tudo isso daí em mãos aqui. Doutor, trabalhando o lado pessoal seu, está realizado profissionalmente? Olha, E eu o tô que feliz, falta né? ainda para realizar? Fala para mim. Olha, o trabalho, quando você trabalha naquilo que você gosta, é uma satisfação, não é um sacrifício. sim. Né? Mesmo outro dia vendo que o empresário, estão discutindo aí a escala 6x1, só que o empresário sempre é 7x0, né? Ele tá... 24/7. Eu o brinco tempo que todo. ontem eu estava mandando um orçamento, É. deitei, era 11h40. Da Certo. noite, Sim. domingão, não é depois um Fantástico. O empresário dorme mais tarde. Chegou um orçamento. Aí eu pergunto para você responderia esse orçamento ou esperaria chegar às 8 da manhã da segunda? Responderia, logicamente. Com certeza. Eu sempre fiz isso, cara. Eu sempre trabalhei 24/7, nunca perdi. E hoje você está satisfeito, então, assim, como Tô profissional? satisfeito. Eu tô vendo, a empresa vem crescendo. Tá. Crescemos o faturamento da rede em 33% Ai, que legal. em 2025. Então, assim, eu estou muito feliz com o caminho. E outra, eu fico muito feliz de ver meus franqueados crescendo. Às vezes, franqueados que tinham uma condição
bem mais simples e que agora eles se realizaram também profissionalmente. Então isso é muito gratificante, para mim é muito gratificante. É legal porque você enxerga ali naquele empresário que está começando, talvez aquele Edson, né? Ainda não tanto um doutor, colocando no papel aquele sonho. Isso é importante, né? Ter essa visão. Eu acho que é um nível a mais. Tá. É como se fosse um pai cuidando dos filhos. Tá? Então, assim, eu cuido dos franqueados como se fosse os filhos. Às vezes eu dou bronca Haja filhos, neles. hein? Às vezes eu dou bronca. Todo filho precisa de uma bronquinha, né? Aí o pessoal fala, mas ele é grosso. Não, não é o meu jeito. Eu tô querendo ensinar. É que às vezes você, pro filho aprender, tem que ser um pouquinho, levar uns tapinhas na bunda. Você vai na casa desse filho e dá uma bronca nele lá, doutor? Você vai lá na unidade dele e dá aquela bronca ou não? Às vezes pelo WhatsApp mesmo. Hoje, como que é a construção para manter a cultura da empresa? É um desafio. É um desafio, mas assim, as pessoas, eles, quando entram já no negócio, né, eles já têm uma noção, Tá. né, porque ou é indicação mesmo, né, então, e a gente está assim, em contato direto. Eu tenho um grupo, por exemplo, de WhatsApp de todos os franqueados juntos. Ah, que legal. Né? Então eu converso todo dia com todos. E é aquilo. E você é atuante mesmo nesse grupo mesmo? Sim, respondo qualquer hora do dia. Para mim não tem problema. Né? Eu quero é que o franqueado tenha sucesso. Esse é meu objetivo. Porque sem ele ter sucesso, eu não vou ter. Tá. Né? Essa foi a filosofia. Por isso que existe há 40 anos a empresa. Não, é interessante o que você está falando, porque eu conheço muitos empresários que delegam e esquecem do quê? Do negócio em si. Então, quando eu te perguntei, você participa desse grupo ativamente, é justamente para mostrar para as pessoas que você enxerga o seu negócio como algo que constrói vida, constrói realmente uma história. E quando uma pessoa vê em você uma marca para mudar a direção, é muito satisfatório, não é verdade? É muita alegria, não só para você, mas para a pessoa. E hoje, quem chega até vocês? Qual é aquele profissional que fala, pô, o Emagrecentro vai ser a minha referência para eu ter uma história digna no empreendedorismo? De todas as áreas. Sério? Sim, de todas as áreas. Então não existe uma restrição hoje? Não existe restrição nenhuma. Qualquer pessoa pode ser franqueada. Tá. Né? Basta gostar do segmento de emagrecimento e estética. E querer transformar vidas. Porque o nosso negócio transforma vidas. Sim. Você faz a pessoa ter mais saúde, ter mais alegria. Então, se ela tiver nesse perfil, serve para ser nosso franqueado. Então vamos aqui fazer um tutorial. Quais são as etapas para eu ter aqui uma unidade, uma clínica da Emagrecentro? Fala para mim. Bom, você vai ver o projeto da franquia, Tá. você vai receber esse projeto, vai receber a circular de oferta de franquia, onde está o contrato de franquia. Sim. A gente vai marcar uma reunião para você tirar suas dúvidas com relação à franquia. E se você achou que se enquadra na sua vontade de negócio, aí você assina o contrato. Muito bem. E hoje, você está em alguns países da Europa. Não, na verdade só estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Em Orlando e no Paraguai. A Europa ainda não invadiu, não? Não é war, ainda não conseguiu cruzar o oceano para lá, tá? Porque o Brasil é tão bom. Eu já morei 4 anos fora do Brasil. Tinha green card, tudo certinho. Eu falei, sabe uma coisa? Eu quero voltar para o Brasil. E devolvi o meu green card. Sério. E nos Estados Unidos você está ali naquela região onde os brasileiros estão? Orlando, Miami? Orlando. Sim, Isso, é ali. Metro-Oeste. E como que está sendo... como que o público reage? Vai, uma empresa brasileira dentro da terra americana? Então, é um franqueado nosso de muito sucesso que abriu essa unidade lá. Sim. Né? Tem várias unidades em São Paulo e Minas. E, assim, a receptividade está boa, só que, lógico, começando com brasileiros e hispânicos. Tá. E não com o americano em si.
tá? Mas está bem satisfatório o desempenho da unidade. Não, isso é interessante, né? Porque a comunidade brasileira nos Estados Unidos, principalmente nessa região, ela é muito forte. Sim. E ainda mais hoje em dia, tem alguma restrição assim por causa dessa questão do ICE, por causa do Trump? Você sentiu alguma pressão por parte desses seus empresários, seus franqueados ou não? Não. Não, né? Nenhum. Não, a partir do momento que estabilizou, vai embora, né? É. É legal ter. E você chegou a passar algumas orientações para eles em relação a esse tratamento governamental local? Não, todo mundo tem que estar legalizado, né? Sim, tá. Todo mundo que trabalha ou que vai para lá tem que estar legalizado. O nosso franqueado tem o visto próprio Não, do trabalho lá. que muitas pessoas ficaram preocupadas com isso. Ah, você é expulso, mas se você já tem uma raiz, você já começa a oferecer algo para o país, isso daí, cara, é lenda, na verdade. Não, é e só na você verdade- fazer as coisas corretas que você tenha E na o verdade, segmento correto. os Estados Unidos ele é sedento de negócios, né? Tá. Então todo mundo que vai para lá querendo empreender, querendo investir, é super bem-vindo. O Dr. Edson Ramute, esse Ramute tem o vice-governador é Ramute também, não é não? Sim, é verdade. É parente? É meu irmão. Meu irmão. Felício Ramute, o vice-governador do estado de São Paulo. Aliás, Sim. é uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso, revitalizando o centro. Né? Isso daí é Sim. interessante. Foi uma das campanhas do planos de governo do governador Tarcísio para trazer o Palácio dos Bandeirantes. Não dá para mover o palácio inteiro, tá, gente? Eles vão trazer a sede do governo do estado ali para o centro, na Praça Princesa Isabel. E o centro mudou muito. Manda um abraço lá para ele, porque Obrigado. realmente o centro está revitalizando, colocando o nosso centro. Você é paulistano também, né? Paulistano. E nós somos daqui, eu estou completando 50 anos esse ano de idade, mas somos daquela época que o centro era realmente nosso ponto de referência, né, doutor? Como você vê esse período sem um centro ser o centro de São Paulo? Não, só para ter uma ideia, eu quando tinha 15 anos, eu andava de madrugada pelo centro, não tinha perigo nenhum. Tudo bem que faz tempo. Só 50 anos atrás. Quando eu nasci, teoricamente, né? Mas eu peguei aquela fase boa mesmo, né? Sim. Onde existia segurança e tudo. E eu queria deixar aqui que eu tenho muito orgulho do meu irmão, Tá. que ele fez um trabalho excelente em São José dos Campos como prefeito, fez um trabalho aí excelente como vice-governador. E é isso, apesar de eu não ter nenhuma ligação política, não atuo em política, mas do meu irmão eu sou fã. É isso daí. Aliás, o vice um dia pode ser o titular, né? Então, e provavelmente se o Tarcísio for para a candidatura de 2030, provavelmente ele pegue aquele finalzinho de 6 meses, você vai ter um irmão governador. Bom, Que não sei. orgulho. Bom. Caramba, eu acho que isso daí é muito válido. Orgulho eu já tenho, tá isso bom é muito assim, importante. aí é com ele. Doutor Edson Ramute, fora a filha, alguém mais da família seguiu a medicina ou não? Não, só tenho uma filha que seguiu. Só ela. E hoje ela atua diretamente com você. Sim. E como que é ter uma... Eu Mas- não digo que a Emagrecentro é uma empresa familiar, Mas porque... eu tenho mais filhas. Tem mais? Claro. Quantas? Que Fala. trabalham. Trabalham Tem internamente também? Claro. Então fala os nomes das filhas aí, vai. Aí Eu tem gosto de aí. trabalhar esse lado humano aqui, Sim. porque então o pessoal pensa que o executivo, ele só é uma máquina. Não, é uma pessoa humana. Tem a Ilana. A Ilana, ela fez administração, fez direito e fez direito nos Estados Unidos. Então, ela que cuida da parte de franquia nacional, franquia internacional. Ela é doutora também. É advogada. E tenho agora, que começou recente a trabalhar com a gente, a Larissa, Tá. que estudou nos Estados Unidos, fez FIU, que é Tá. Florida International University, na parte de marketing e business. Então, começou há cerca de um ano trabalhar com a gente. Então, estou bem cercado de Não, filhos. você tá a hierarquia da empresa toda montada
lotada, né? Se você for olhar bem, a administradora, o jurídico, o marketing Não, e ainda tem e o uma de fundador. step de 13 anos que um dia vai vir Ainda aí não também. sabe o que vai fazer. Ainda não. Você tem que olhar assim as funções no organograma da empresa e falar assim: você vai atuar nessa posição. Então se especializa porque a gente precisa dessa mão de obra e precisamos de você. E detalhe, todas as 3 exemplares. Que maravilha. Coisa linda. Parabéns, é uma família fantástica e mostra pela sua simplicidade e o seu carinho. Eu gosto de trazer esse lado humano aqui no Business in Connections para não ficar aquela coisa só negócio, 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 porque o empresário ele tem que entender que ele precisa se permitir e precisa também achar o momento certo de soltar a linha. E aí, esse momento já está chegando ou não? Bom, eu não pretendo parar nunca, né? Tá. Mas que é gostoso ficar soltando essa linha Sim. e dando as responsabilidades para elas, para as filhas, é muito satisfatório para mim, é muito gostoso isso, de ver que elas vão conseguir, no futuro, seguir o caminho delas direitinho, com tranquilidade. Vamos lá. Toda franquia reúne todos os seus franqueados. Como que é essa unificação? Como que é fortalecer, manter sempre o conhecimento ativo ali perante a todos? Porque todos chegam com sede, com vontade de crescer, mas ao mesmo tempo falta algo. Como é identificar essa falta de um detalhezinho para o seu empresário crescer e aonde vocês conseguem fazer essas correções, Edson? Bom, a gente tem desde treinamentos gratuitos para os franqueados, né? Aquelas Unidade plataformas de educação vocês têm também? Não, treinamento presencial mesmo. Presencial mesmo? Presencial, também em unidades piloto para ver a operação da unidade. Nós temos todo mês o Juntos Somos Mais Fortes, ou seja, cases de sucesso que um franqueado fez, que a gente passa para todos. Com isso, vai fortalecendo, um copia o outro na parte boa e, logicamente, vai crescendo. Agora, franquia não é para aquela pessoa que fica parada achando que tudo vai acontecer sozinho. Que o cliente vai entrar na clínica. Não, isso não serve. Tá. Né? Isso a gente deixa bem claro. Né? Franquia dá trabalho também. Né? Se você quer ter sucesso numa franquia, tem que trabalhar, e bastante. Você foi diretor, já volto no Emagrecento depois, tá? Você foi diretor na ABF, né? Associação Brasileira de Franchising. Sim. Praticamente você, querendo ou não, uma cultura nova de 94 para cá, são 30 e poucos anos, então podemos dizer que é algo novo até para nós brasileiros, mas hoje nós vemos várias franquias. Você rodando ali dentro da associação, como que você vê a cabeça desse empresário? Tudo bem, não os estabilizados, mas o novo. Eu tenho um negócio e eu acho que isso daí pode virar franquia. Como que você vê essa sede do imediatismo atual, doutor? Bom, eu fui diretor de micro franquias, que é aquelas franquias até R$150 mil. Sim. Na Associação Brasileira de Franchising, em 2013 e 2014, já tem 10 anos. Né? Tá. A sede de crescer faz parte do empreendedor. E tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Agora, tem que ter ética, porque ele tem que multiplicar um negócio que está dando certo e não querer multiplicar um negócio que ele sabe que não vai dar certo só para ele ganhar uma taxa de franquia. Eu acho isso muito feio. Existem alguns casos, né, poucos, né, no mercado, mas a maior parte é um pessoal do bem e que quer realmente dividir o conhecimento e fazer outras pessoas crescerem iguais a ele. Não, eu trouxe justamente essa pergunta antes da próxima. Todas as franquias fazem convenções e você é ousado, né? Coloca todo mundo em cruzeiro. É legal que se não der certo já afunda o barco, né? Aqui eu solto esses trocadilhos, viu, doutor? O Business in Connect a gente não deixa só enraizado. E onde que vai ser a convenção dos 40 anos? Que junho tá aí. Junho tá aí, 40 anos, já quero o meu convite, entendeu? Tá certo. Nos últimos 2 anos foi num cruzeiro mesmo, né? Então a gente uniu todo o grupo de franqueados, cerca de
200 e poucos franqueados, Tá. né, que participaram do cruzeiro, né? Também não é obrigatório, vai quem quer, né? E foi muito legal, foi muito produtivo, né? São 3 dias normalmente de convenção e que a gente vai falar das atualidades, né? E futuro do negócio. Tá. E esse ano ainda, por incrível que pareça, não conseguimos fechar ainda o local da local. convenção, porque probleminhas que acontecem, acabamos não Normal, fechando, mas estrutural. ainda dá tempo. Vamos fechar aí. Não, mas essa Para tem que junho, provavelmente junho essa ou tem julho. que ser de bombar o É. Brasil, sabe? Fazer com que a Emagrecentro seja aquela festa onde para São Paulo, você vai fazer em São Paulo mesmo ou não? São Paulo. Então, aqui eu dou um conselho, fecha a Paulista ou Campo de Marte, já faz ali, reúne todo mundo, com sol, chuva, faz aquele show, aí coloca os doutores, vocês especialistas passando as metas, é isso, a gente tem que ousar, né? Aliás, você foi muito ousado ao longo de toda a carreira. Qual foi a sua maior dor, doutor? Minha maior dor? Profissional. Deixa eu pensar. profissional. Pessoal, quando eu perdi a minha mãe, né, com 30 anos, eu fiquei bem... Jovem. Eu fiquei... Agora, dor profissional, estou tentando lembrar. Dor profissional, eu acho que foi realmente na época da Dilma que começou a diminuir o número de unidades. Tá. Essa foi uma dor que eu falei, poxa, não é possível. Temos que mudar algo. Aí vem uma pergunta. Você é um especialista em diagnóstico. Quer alguém mais especialista do que um médico em diagnóstico? Aonde você identificou o erro, a falha ali, a econômica, a postura do empresário que não está conseguindo administrar as finanças, justamente o governo que não permite com que ele tenha incentivo ou apoio, erro técnico nosso. Qual foi o diagnóstico, doutor? Não, é o seguinte, normalmente o empresário, ele é uma pessoa que não precisa depender de governo, ele tem que caminhar pelas próprias pernas. Tá. Né? E eu nunca precisei de nada, nunca precisei de empréstimo, nunca precisei de nada. Tá. Não preciso. Só que fugiu da minha alçada, porque a crise que foi muito forte nessa época. Então as pessoas passaram a consumir menos. A parte de estética, vamos dizer que era uma coisa menos importante. É mais importante comprar comida, né? Sim. Então isso afetou muito e não foi culpa minha, vamos dizer assim. Sim. Logicamente a gente vai tentar fazer promoções, vai tentar de alguma forma atrair mais o público, mas eu não achei que foi culpa do negócio, e sim da situação do país. Econômica, né? Mas nós tivemos depois, um tempo mais à frente, a temível pandemia. Nós tivemos a parada do fechamento de toda a nação. E vocês eram estética. Entrava naquela questão mais da saúde, vocês poderiam atuar normalmente, Então, não teve nenhum impacto? Teve impacto. Sim. Isso foi uma nova crise. Tá. Mas em uma semana a gente fez o tratamento Emagreça em Casa. Não, eu quero saber. Não. Emagreça em casa, ficava lá fazendo abdominal? Como que foi isso daí, doutor? Primeiro, existia 2 opções. O paciente, ele passava pela clínica, pegava os suplementos, os produtos, como um delivery, não é delivery, é delivery? É delivery mesmo, pega, sai e executa em casa. Isso, igual McDonald's. Self-service, vai. Igual o McDonald's. Passava, pegava os produtos que precisava para o tratamento, ia para casa dele, ou a gente mandava para casa dele. Tá. E o restante de todo o tratamento era tudo por telemedicina, teleconsulta, que felizmente se normatizou no Brasil as teleconsultas e a telemedicina. Aliás, foi a partir da pandemia. Sim. Né? E que é uma coisa muito boa, porque é aquilo, você tem muitos médicos numa região mais rica do país e quase nada em regiões
Carentes. carentes, né? Então, a telemedicina, ela é muito boa para esses casos. Não, isso que você está falando da telemedicina facilita o atendimento dos especialistas, mas aí um não invadiria a área do outro numa outra localidade? Porque aí Não, você expandiu, a tecnologia ela chegou, mas também ela pode gerar o que foram algum melhores... Eu descontentamento acho ali assim, entre os especialistas locais. Não, né? eu não acho isso. Eu acho assim, o melhor, quem atender melhor, quem der o melhor serviço, vai se sobressair. Sim. Faz parte, E né? isso Aquele médico que nem olhava na cara da pessoa, você lembra disso? né? Não? O médico nem olhava para a cara. Esse aí vai perder espaço. Não, e hoje em dia, quanto mais atenção você der, melhor. Sim. Olhando assim, qual foi aquele momento que mais você percebeu aqui agora o meu negócio vai alavancar? Quando foi aquele start? Olha, de 2016 é um crescimento anual de cerca de 20, 25 Nossa, na nós estamos média. falando de 30 anos depois do negócio já Aí iniciado, você, exato. Ali você cresce um volume de ano após ano, você cresce em número de unidades, em número de faturamento da rede, ou seja, os franqueados também estão ganhando mais. E aí você, até a atualidade. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Nossa, colocando aqui uma reflexão, você tem o seu negócio, você tem a sua empresa e uma empresa sólida. 30 anos depois você vê que ali começa a realmente chegar no momento onde você vai ter o lucro esperado. Que perfeição, que frase. Eu acredito que para nós, jovens do empreendedorismo, aquela pessoa que busca realmente encontrar o sentido da empresa, essa sua frase, para mim, cai como uma luva, viu, doutor? Porque eu fiz o cálculo 2016, antes mesmo, nós já tínhamos, você falou, veio justamente de um problema econômico recente. Lembrando, Depois, 2016 foi o fim do governo da Dilma. da Dilma, mas aí você já entra numa outra esfera que 3 anos, 4 anos depois você teria o mundo parando e você vê essa alavancagem. Hoje, qual é o valor médio que uma clínica precisa, que ela lucra praticamente, uma clínica de vocês? Faturamento médio na faixa de... Por mês, você fala ou por ano? Por mês. Por mês. Faturamento médio de R$100 mil. Bom, isso é importante. Com quantos profissionais dentro? Inicialmente precisa de ter uma esteticista, duas esteticistas, uma biomédica e o próprio franqueado. Tá. Não, isso é importante saber. Um número bem reduzido de profissionais. Com a margem de lucro aí de 40% a 50%. Tá, então legal. Então dá em torno de 40 mil livre e obviamente, para você que está começando o negócio, você tem que demonstrar que você precisa fortalecer, mas entender, buscar alternativas, entender. Vamos lá, de administração, economia, marketing, e o próprio negócio e outras ciências a mais, né, doutor? Vai aprender com a gente. Vai aprender de tudo. Aprende tudo lá. Só para mais uma observação, o investimento para montar uma clínica nossa é R$150 mil. Então, os franqueados normalmente, em 6 meses, já tiveram o retorno do investimento. E a gente tem franqueados que faturam 400, 500 mil por mês. Então, uma margem bem legal. E onde é a matriz hoje? A matriz, o escritório? É no Bosque da Saúde. E a clínica, aquela que você fala de exemplo, qual que é? Tem várias, mas tem uma clínica que ela, em novembro, ela vendeu R$900 mil, que é Barretos. Mas temos vários outros exemplos. Interiorzão de São Paulo, hein? Uma cidade pequena, hein? Não, pequena. E, aliás, tem um Hospital do Câncer que a gente tem que sempre valorizar. A cidade de Barretos, já estive muito em Barretos, pelo rodeio que tem lá, que é fantástico.
E eu acredito que... Eu nunca fui, vale a pena? Vale a pena. O Boa. rodeio de Barretos? É. Vale. É. Ah, mas você é elite, né, Edson? Você vai ficar no camarote. Eu sou o cara que eu fico lá tropeçando na lama, junto com o touro, junto com o cavalo. Não, que é Sabe? pior do que eu fui aí nesse Lollapalooza com a minha filha de Você 13. foi no Lollapalooza? Fui, com a minha Levei minha filha de 13, né, anos que ela queria, aí eu fui. Perrengue, hein? Nossa, ali é perrengue. Então ela vai querer ir no BTS. Ela vai querer. Estamos chegando no final, gente, mas aqui no nosso Business in Connection, sempre eu gosto de olhar para os olhos do nosso entrevistado e entender o que ele realmente pode oferecer para você. Então, primeiramente, Dr. Edson Ramuti, que honra tê-lo, fundador, CEO do Emagrecentro, uma das clínicas que levam a qualidade de vida, a estética, a beleza da pessoa, mas na verdade a pessoa tem que pensar na saúde. Foi uma honra esse bate-papo, essa troca de informação. Espero que você tenha gostado de coração. Agradeço muito a sua assessoria, mas eu fiz toda essa introdução te agradecendo porque eu preciso te explorar, preciso que você deixe uma mensagem motivacional aqui exclusiva para a nossa audiência. Bom, pessoal, quem quer ter um negócio de sucesso, é fundamental ter persistência. Persistência é tudo em qualquer negócio. E segundo, ser criativo. Você não pode fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Você tem que ser diferente. Então, sendo persistente, sendo criativo, você vai ter uma empresa de sucesso. E é isso. E hoje nós recebemos o Dr. Edson Ramuti, fundador, criador, CEO do Emagrecentro. Uma clínica que trabalha a qualidade de vida, mas através da medicina ele mudou totalmente a direção, porque do operacional, do cuidado, do zelo do corpo humano, ele conseguiu mostrar para as pessoas que os negócios podem ir além, ou seja, cuidar das finanças, criar uma boa empresa, criar uma marca. E criar uma marca é você realmente fazer o diagnóstico diariamente para que a imagem dela seja perfeita como um cirurgião plástico. Da mesma forma que, por muitas vezes, ele mostrava para as pessoas que a imagem daquela pessoa poderia abrir portas. E hoje, aqui no Business in Connections, nós abrimos uma porta gigantesca para você aprender com essa grande empresa, essa clínica que muda a vida, não somente das pessoas, dos pacientes, mas também das pessoas que adquirem essa franquia. E aqui, eu, Sidney Botelho, vou encerrando o nosso podcast Business in Connections. No portal IG, no IG Play, também no canal do YouTube do Sidney Botelho, que eu peço para você se inscrever, também no podcast Business in Connection em todas as redes sociais. Quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, a Voice Training Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, a Main Events, que tem toda a estrutura para você construir a sua marca, fazer o seu evento e também você ter ali o seu estúdio de gravação. Também temos a Demicon. Você pensou em criar um patrimônio? O consórcio é a estrutura certa, sem juros, facilitando ainda mais o seu negócio para você ter um patrimônio sólido. E aí vem a administração da SB Investimentos, uma empresa que cuida de todas as suas finanças. Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos das maiores associações e empresas de São Paulo. Traga aqui somente a Ordem dos Advogados do Brasil, subseções Santo Amaro e também Tatuapé. Agência Sou Digital, cuidando de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. E fecho com a MK Joias e Alianças. Você quer realmente ter uma aliança que faz sentido para você, personalizada, é MK Joias e Alianças. Sendo assim, muito obrigado, Dr. Edson, obrigado a todos e nós encerramos o episódio 125. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.